Olá, meus queridos, vamos aqui para a parte 2 na análise, no comentário da prova IBFC. Acredito que você tenha visto o vídeo parte 1, em que eu trabalhei a interpretação de texto, figuras e linguagens, gêneros textuais, e aqui você vai compreender como é a metodologia da banca IBFC, a banca que vai realizar o concurso dos hospitais universitários do Brasil, como é que ela trabalha com as classes de palavras. Eu sou a professora Alciele Nobre e conto com você aqui na nossa aula. Gente, veja só. Na verdade, classes de palavras é a mesma coisa que morfologia. São aquelas 10 palavras que existem na língua portuguesa e essas palavras elas se apresentam na frase, na oração, e elas apresentam uma função, né? Uma ideia que ela representa. Então, o lugar que o substantivo ocupa não é o mesmo lugar que o adjetivo ocupa, tampouco o pronome. Cada palavra tem uma finalidade aí na oração, na frase. Lembre-se, eu não estou trabalhando função sintática, que é morfologia. O que é o substantivo? Aquela palavra que nomeia os seres, palavra muito importante para a construção do texto, que é adjetivo, a palavra que caracteriza, que qualifica os seres. E daí nós temos o adjetivo, uma palavra que está para o substantivo, que é a preposição, a palavra que estabelece uma relação entre um termo e o seu complemento. E daí nós temos todas estas palavras, as 10 palavras, vale a pena revisar, vale a pena compreender o que cada palavra representa dentro dos contextos apresentados aí nas provas de concurso público. E daí eu separei algumas questões para nós entendermos como a banca trabalha. Eu separei 5 questões. Também são questões bem simples, vocês podem até estar falando. A Alciele sempre diz que ela é fácil, mas não é difícil não. São questões claras, questões bem lógicas, que vocês vão perceber que com um pouco de conhecimento sobre morfologia, não vai haver problema algum para gabaritar as questões. Diz o seguinte: no poema acima, de acordo com a morfologia da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta. Também aquela atenção que eu já falei no vídeo parte 1 para vocês. Quando uma questão traz no comando a identificação da alternativa incorreta, é bom ter muita atenção, porque algumas pessoas às vezes acabam lendo muito rápido e vai direto naquilo que compreende como correto. Mas vamos lá. A palavra destacada nesse trecho, para chegarmos a este ano, é um pronome demonstrativo? Gente, está muito claro, todo mundo sabe que este é um pronome demonstrativo, tá aí. Eu não vou marcar a letra A porque pede a incorreta. Só avisando, essa questão tem um texto como referência, mas eu não coloquei o texto porque dispensa, certo? Essas frases aqui são de um texto que estava presente nesta prova, então eu dispenso porque dá para gabaritar sem problema. Letra B. A palavra destacada neste trecho, até que a língua fosse esta, é uma preposição. Olhe que a palavra destacada aí é até. Então, aí eu tenho sim uma preposição. A palavra destacada nesse trecho, desta praia, nesta tarde, é um advérbio de tempo. Vem aí uma pequena casca de banana. Por quê? Porque à tarde, com crase, é locução adverbial de quê? De tempo. Muitas pessoas vão pensar que a palavra tarde é um advérbio, mas não é. A palavra tarde é um substantivo, tanto é que vem acompanhada aí por um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo não acompanha advérbio. Então, eu não posso dizer que é um advérbio de tempo. A letra C é o gabarito por esta razão, em que na letra D nós temos a seguinte indicação. A palavra destacada nesse trecho, este em que nos encontramos, é um pronome pessoal do caso oblíquo, sim, né? Que representa aí a primeira pessoa do plural que está para o verbo encontramos. Portanto, nós temos uma questão de classe de palavra para identificação de que classe estar aí como incorreta, que no caso é a letra C. E nós vamos encontrar essa metodologia em várias outras questões da IBFC. Na verdade, é uma prova que vai exigir de você a identificação da categoria morfológica dessas palavras, tudo bem? Então, vamos aqui para a segunda questão.
A segunda questão traz a seguinte informação, é uma questão de verbo, que nós precisamos identificar o tempo verbal. Como o verbo faz parte da morfologia, é bom ficar atento a isso. Cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava sequer 1/10 de sua capacidade intelectual. É a frase de referência. Cargo que lhe garantia. Garantia, pretérito imperfeito, mais à frente o verbo valorizava, também pretérito imperfeito do indicativo. Observe as conjugações e classificações feitas a partir do trecho acima e assinale a alternativa incorreta. É bem prática aí do IBFC. Vamos observar aqui na tela as 4 alternativas. Olha só. Letra A. Cargo que lhe garantiu subsistência e não valorizou 1/10 de sua capacidade intelectual. Nós temos o verbo garantiu e a flexão também do verbo valorizou. Estas formas verbais são sim do pretérito perfeito, aquele pretérito que indica uma ação pretérita passada concluída. Uma coisa é eu falar garantiu, outra coisa é eu falar garantia, né? Garantia parece que não garante mais, exatamente assim. Letra B, observe só. Cargo que lhe garantiria subsistência e não valorizaria 1/10 de sua capacidade intelectual. Observem só os verbos aí, garantiria e valorizaria. Gente, nós não temos um futuro do presente, nós temos um futuro do pretérito. O gabarito vai ser a letra B, porque nós temos a indicação incorreta. Observem só, garantiria, que tem essa desinência iria, e valorizaria, que tem a desinência ria também, indica o futuro do pretérito. Mas é bom entender o seguinte, no modo indicativo, os dois tempos do futuro, o futuro do pretérito e o futuro do presente, têm semânticas distintas. O futuro do presente é aquele que vai acontecer. Então, eu não tenho garantiria, eu tenho garantirá. Né? Olha que é uma evidência de que vai ser garantido mesmo. Como eu tenho valorizará. Olhe que é um futuro que vai acontecer, tem tudo para acontecer. O do pretérito não, tem um empecilho. E aí a forma garantiria e valorizaria é que representa o futuro do pretérito. Portanto, a letra B é o gabarito. Na letra C, nós temos cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava. Ó, pretérito imperfeito corresponde até à frase que já está no comando da questão, como eu falei para vocês. E depois nós temos cargo que lhe garantira subsistência e não valorizara 1/10 de sua capacidade intelectual. O pretérito mais que perfeito, sim, aquele pretérito que denota uma ação pretérita passada de uma outra ação passada, muito conhecido pela marca aí da desinência verbal ra, nas formas que se apresentam neste tempo conjugado. Tudo bem? Então, nessa questão, você só precisa ter a capacidade de identificar o tempo verbal e aí indicar qual a alternativa incorreta, que é a letra B. Vamos para a terceira questão, que eu separei para vocês, tudo de 2019. Olha só essa terceira questão. A análise do emprego dos tempos verbais em há algum tempo venho estudando as piadas. Revela que, semanticamente, é diferente da questão anterior, que indica o tempo. Eu quero a semântica, tá? O verbo, ele não apresenta só essa ideia de eu ter que memorizar, nem vale isso, gente. É entender o sentido, é o melhor. Semanticamente, as duas formas verbais em destaque indicam, nesta ordem, as noções de quê? O verbo haver, gente, ele também apresenta uma ideia de tempo decorrido. O verbo haver tem várias facetas aí, digamos assim. Tem aquele que indica a forma correspondente ao verbo existir, ele pode ser um verbo auxiliar, mas aqui, há algum tempo, denota a ideia de tempo decorrido. Depois vem estudando, ó, venho estudando, dá a ideia de uma ação que vem acontecendo, a ação de estudar. Então, aqui não é para indicar um tempo de fato, e nós temos aí mais uma semântica desse tempo. E nós temos aí, letra A, passado e continuidade. Letra B, presente e projeto futuro. Letra C, simultaneidade e presente. Letra D, ordem e suposição. Letra E, futuro e constatação. Ó, tá muito claro aí que é letra A, não é? Passado e continuidade.
O verbo haver está flexionado no presente indicativo, mas a ideia, a semântica, a noção aqui é de tempo decorrido, portanto, indicação de passado. E venho estudando é uma ação que vem acontecendo, contínua. Daí, simples assim, gabarito, letra A. Ai, ai, vamos lá, mais uma questão IBFC e a questão 4 traz um texto com palavras destacadas. Produção, coloca aqui na tela para a gente ver como essa questão será cobrada. Nesse texto, nós temos algumas palavras destacadas, vocês já estão percebendo aí. E diz o seguinte: os conhecimentos produzidos na área de políticas públicas vêm sendo largamente utilizados por pesquisadores, políticos e administradores, que lidam com problemas públicos em diversos setores de intervenção e nas mais diferentes áreas: ciência política, sociologia, economia, administração pública, direito, etc. Vem sendo utilizado tanto no que diz respeito à implementação e avaliação das políticas públicas, quanto no que diz respeito a abordagens que destacam o papel das ideias e do conhecimento neste processo. Observe que as palavras destacadas estão morfologicamente classificadas. Aí eu tenho que apontar qual a categoria morfológica, se é substantivo, se é advérbio, se é adjetivo. E essas palavras, respectivamente, e conforme os preceitos da norma culta. A esse respeito, vamos assinalar a alternativa correta. Gente, em diferentes áreas, com destaque para a palavra diferentes, implementação e diz. A palavra em não é uma conjunção, diferentes também não é um advérbio. Já vou passando a letra A. A palavra em não é uma conjunção, não. A palavra diferentes é até um adjetivo. A palavra implementação também não é um advérbio. Pula para a letra C. A palavra em é uma preposição? Sim, uma preposição essencial. De fato, é uma preposição. Estabelece uma relação entre termos, problemas públicos em diversos setores. A palavra diferentes é um adjetivo. É o adjetivo do substantivo áreas, Altera aí, é o determinante do substantivo áreas. A palavra implementação é um substantivo feminino. Sim, implementação é um nome aí, um desígnio. E diz é uma flexão verbal apontado aqui como verbo, gabarito, letra C. A letra D diz que é preposição à primeira palavra, mas diz que diferentes é advérbio e nós vimos que diferentes é adjetivo. Tá bem? Então, simples a questão, gente, só para indicar a categoria morfológica, que a questão 5 também traz isso, mas traz num assunto que traz uma certa curiosidade. Olha que a frase do comando da questão 5 apresenta o seguinte, coloca aqui, produção, na nossa tela. Em algum tempo venho afinando certa mania. Nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical. Substantivo, letra A, letra B, adjetivo, letra C, pronome, letra D, advérbio e letra E, interjeição. Gente, é bom ficar atento que a palavra certa, ao mudar de posição com relação ao substantivo, ela muda de categoria gramatical. É uma curiosidade da língua portuguesa. Quando eu coloco a palavra certa ou certo, a depender da variação, antes do substantivo, é um pronome indefinido. Certa mania, qualquer mania, é nessa ideia de indefinição. Quando eu coloco a palavra certa após o substantivo, ela passa a ganhar o significado de exato, de correto. Mania certa, mania correta, mania exata. Daí, sabendo disso, sem problema algum, você vai gabaritar a letra C, que indica aí pronome e não adjetivo, como está na letra B. Cuidado nesses detalhes da língua portuguesa, que muitas vezes eles fazem a diferença para você gabaritar a questão. E em concurso público, uma questão faz toda a diferença, inclusive pode te colocar na condição de aprovado, certo? Então, essa foi a abordagem que eu fiz com relação à morfologia, as classes de palavras, que é um conteúdo presente no programa do IBFC. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, que vai ser o quê?
parte 3, comentário de questões da banca IBFC sobre análise sintática. Espero por você na nossa próxima aula.